Ó, se a banca te perguntar, uma lei penal pode ser aplicada no período de vacatio legis? Falso, errado. A lei não se aplica no período de vacatio legis. Se a lei trouxer essa problemática que eu te falei, de que era uma lei mais benéfica, e durante o período de vacatio legis, o juiz poderá fazer alguma coisa para evitar que as pessoas permaneçam presas, aguardando esse período de vacatio legis, pode. O que ele faz? Ele solta todo mundo e suspende o curso do processo, suspendendo também a prescrição, para aguardar, para ver se essa lei vai se tornar eficaz ou não. Se ela se tornar eficaz, ele aplica, mas porque ela se tornou eficaz. Se ela não se tornar eficaz, se ela for revogada no período de vacatio legis, ele efetivamente expede mandado de prisão contra todo mundo e manda o pessoal voltar para continuar o cumprimento das penas. Ok? Beleza. Então, ó, tá aqui. Essa é a ideia básica da anterioridade da lei penal. Então, eu aplico a um crime a lei vigente e eficaz ao tempo do crime, no momento do crime. Qual é o momento do crime? O momento da ação ou da omissão. Isso normalmente ocorre em um dia, sim ou não? Então a gente não vai ter dúvida. Mas e quando ocorrerem mais dias, pode ser que a gente tenha dúvida. Porque a prova pode colocar um caso concreto, olha só, em que o cara praticou a conduta prolongando-se no tempo. Ele, em janeiro de 2020, sequestrou a vítima. Manteve ela no cativeiro até maio de 2020. Tá vendo? A conduta foi praticada nesse período aqui, ó, sequestrar. Quando ele sequestrou, estava valendo essa lei. No meio do caminho, entrou em vigor essa outra lei. Entenderam? Isso aqui, a prova não vai te cobrar isso com um crime instantâneo. Porque um crime instantâneo é em um dia só. Mas o crime permanente ela pode te cobrar. Ou seja, ele começa praticando na vigência de uma lei A, conclui praticando na vigência de uma lei B. Ou ainda, a prova pode ficar mais problemática ainda, né? Bota 3 leis. Começou na vigência da lei A, depois veio a lei B, depois veio a lei C. E aí ela vai te perguntar, qual delas se aplica? Entendeu? Ó, dica para a prova, sem se aprofundar muito na análise dos dispositivos, tá? Tem uma súmula que trata disso, não tem? É a súmula 711 do STF. Para responder isso aqui, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, súmula 711 do STF e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ok? Então, ó, eu preciso de 2 coisas para responder isso aqui. Por que por enquanto eu preciso de 2 coisas? Porque eu não sei qual é a lei A e não sei o que é que diz a lei B. A lei B é mais benéfica ou mais gravosa que a lei A? Não sei. A gente não tem essa informação ainda, tem? Não, a gente não tem. Se a lei B for mais grave, eu vou ter um fundamento. Se a lei B for mais benéfica, eu vou ter outro fundamento. Mas o que eu quero que vocês se liguem para a prova? Preste atenção. Nos 2 casos, em qualquer hipótese, vai aplicar a lei B. Sempre a segunda lei. Sempre a última lei. Leandro, por que sempre a última lei? Porque é sempre a última lei. Bota isso na cabeça, você não vai errar na prova. Entendeu? Se o crime é permanente, começa na vigência dessa lei, termina na vigência dessa aqui, lei B, sempre vai aplicar a lei B. Por quê? Vamos lá. Se ela for mais grave, a súmula 711 manda aplicar ela. Então, se a lei B for mais grave, o fundamento para aplicar a lei B é a súmula 711 do STF. A súmula diz assim, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente ou ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da permanência ou da continuidade. Bora entender isso? Olha o que diz a súmula, ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente ou ao crime continuado se a sua vigência for anterior à cessação da permanência ou da continuidade. Aí você vai se perguntar o seguinte, olha só, qual é o momento de vigência da lei? Esse aqui. Quando foi que cessou o crime? Cessou o crime aqui, é ou não é? Ou seja, o momento de vigência da lei é anterior à cessação do crime? Sim ou não?
nessa linha do tempo aqui, a lei entrou em vigor nesse dia aqui, e a cessação do crime aconteceu aqui. Então, o que a súmula 711 manda fazer? Manda aplicar a lei mais grave, porque a vigência da lei mais grave é anterior à cessação do crime. Entenderam? Então, se a lei B for mais grave, a súmula 711 manda aplicar ela. Entenderam, gente? Fechado? Ó, a súmula só serve para esse caso, em que a lei B é mais grave que a lei A. E se eu inverter, e se a lei A for mais grave que a lei B? Ou seja, nesse segundo exemplo, a lei B é mais benéfica que a lei A. Então vamos lá. Uma lei posterior mais benéfica aplica-se de forma retroativa. Entenderam? Então vamos lá. Vê se ficou legal. Pela súmula, sendo a lei B mais grave, aplica ela. Pelo princípio da retroatividade, sendo a lei B mais benéfica, aplica ela. Ou seja, se a prova colocar um exemplo desse aqui, qual das leis vai se aplicar? Sempre a B. Ah, Leandro, é a mais grave, não? É a B. Porque a B pode ser mais benéfica. E eu vou aplicar ela pela retroatividade. Cuidado que a súmula trata da hipótese em que a lei B é mais grave que a lei A. Se a prova mudar, olha para cá. Se a prova disser que a lei B tem pena de 10, a lei A tem pena de 10 anos, e a lei B tem pena de 5 anos, a lei penal mais grave, a vigência da lei mais grave é anterior à cessação do crime? Vou aplicar a lei A? Não. Claro que não. Por quê? Porque eu tenho o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Entenderam? Começou na vigência da lei A, mas depois o legislador falou e disse, não é tão grave assim essa conduta. Ela merece uma pena menor. Né? Então é óbvio que essa lei posterior mais benéfica se aplica de forma retroativa. Ok? Fechado? Dúvidas? Não? Diga-me aí. Sim. Ele ainda está privado da sua liberdade, está lá preso na casa do cara e tal. E aí, nesse período que ele ainda está, aplica essa lei. Exatamente. Ou seja, isso é exatamente o conteúdo da súmula 711. Ó, súmula 711. Ficou feio esse troço aqui, não ficou? Minha letra só não é pior que a de Borba, né? Borba não tem letra, na verdade. Súmula 711 do STF. Aquela cara de múmia dele, ele só podia escrever hieroglifos, né? Pois é, gostei dessa. Eu vou dizer a ele que foram vocês que disseram, não foi eu, claro. Então, ó, ele fala mal de penal, né? Ah, vocês têm que gravar isso, para a gente entrar com ações, né? Uso vocês como testemunhas, a gente ganha, ó, várias ações no juizado aí, e a gente divide, não é? Então, ó, lembrem-se, súmula 711 do STF resolve esse caso, desde que a lei B seja mais grave. Se a lei B não for a mais grave, você esquece a súmula e vai para o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. E aí sempre você vai ter a segunda lei, a última lei, a lei B aqui, sendo aplicada especificamente para essa hipótese. Tá bom, gente? Então, ó, essa é a ideia básica da retroatividade, da anterioridade da lei penal. Que lei eu aplico? A lei anterior. E se durante o crime entrar em vigor uma nova lei, e essa nova lei for mais grave, eu continuo aplicando ela, né? Porque ela é anterior. Ela é anterior à cessação do crime, né? Então eu aplico a ideia da anterioridade e continuo aplicando essa nova lei. Esse é o princípio da anterioridade que tem fundamento lá no artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ó, estudar o artigo 5º da Constituição é imprescindível para a prova do exame de ordem. Necessariamente vai cair questão, e olha, questão de penal lá, porque dos 79 incisos, acho que são 78 ou 79, 40 são de penal e de processo penal. Entenderam? Então, qual é a matéria que mais está representada no artigo 5º da Constituição? O direito penal.
Porque dos 78 ou 79 incisos, mais da metade deles tratam de direito penal. Então, o artigo 5º da Constituição, ele também traz lá no inciso 39 o princípio da legalidade. E é dessa ideia de legalidade que eu vou extrair a anterioridade. E qual é a função básica que eu devo pensar na hora que eu analisar essas regras aqui da aplicação da lei penal no tempo, gente? Eu devo pensar em segurança jurídica. A função da análise da aplicação da lei penal no tempo é instituir segurança jurídica, previsibilidade, para que você saiba, no seu dia a dia, quais condutas podem ter quais consequências, e que você não seja surpreendido negativamente no futuro. Uma conduta hoje que não era crime, você vai e pratica, aí dias depois entra em vigor uma lei criminalizando aquela conduta. Então essa lei não pode se aplicar de forma retroativa para você, já que vai valer para o âmbito do direito penal. Essa é a ideia básica da anterioridade. Diga aí, irmãozinho. A súmula 711, não. A súmula 711, ela não contraria, ela confirma. Porque olha só, a súmula 711, ela diz o seguinte, vamos lá. Quanto tempo o cara demorou praticando o crime daqui até aqui? Entrou em vigor uma nova lei aqui, sim ou não? Na vigência dessa nova lei, ele continuou contrariando o ordenamento jurídico? Continuou mantendo a vítima no cativeiro? Percebe que o crime não foi praticado só na vigência da lei A, não. Na vigência da lei B, ele continuou praticando o crime. É como se fosse assim, ó, sequestrei a vítima. Aí eu olho na televisão, agora a pena é maior. Foda-se, tô nem aí, vou continuar sequestrando a vítima. Pouco me importa que uma nova lei aumentou a pena dessa conduta. Eu continuo contrariando o ordenamento jurídico. Continuo contrariando a nova lei. Ou seja, pratiquei o crime na vigência da nova lei? Respondo por ela. Você entendeu? Súmula 711, ó, respondo por ela. Ou seja, não contraria, confirma a ideia de que na vigência da lei B eu pratiquei a conduta e respondo por essa lei B. Ok? Diga-me aí. Independente do princípio da retroatividade. Não. Só quando a B for mais gravosa. Só quando a B for mais gravosa. Porque se a B for mais benéfica, eu esqueço a súmula 711 e vou pensar na retroatividade da lei penal mais benéfica. Ok? Fechado? Beleza. Então, ó, tá aqui. Agora, vamos lá. Pensa comigo o seguinte. Se eu tenho que aplicar a lei anterior, isso aqui é regra, é ou não é? Ó, a regra de análise, isso aqui é regra de análise da aplicação da lei penal no tempo. A regra é a anterioridade. Se a regra é que eu tenho que aplicar a lei anterior, também a regra é que as leis posteriores não retroagem. É ou não é? Vamos lá. Um crime foi praticado em 2017. Em 2017 valia a lei A. Em 2018 valia a lei B. Você não sabe qual das duas leis é melhor ou pior. Beleza? Mas você sabe que em 2017, quando o crime foi praticado, valia a lei A. Em 2018, entrou em vigor a lei B. Qual das duas se aplica? A ou B? Ó, percebe? Você não sabe qual é mais grave, você não sabe qual é mais benéfica. O crime foi praticado em 2017, quando valia a lei A. Em 2018, entrou em vigor lei B. Qual das duas aplica? A. Por que A, Leandro? Porque a regra é aplicar a lei anterior. A regra não é aplicar a lei anterior? A regra não é aplicar a lei vigente e eficaz no momento do crime? Mas, Leandro, e se eu souber se essas leis são mais benéficas ou não? Aí você pode partir para outra construção, mas aí você foge à regra. Porque a regra é, aplico a um crime a lei vigente no momento do crime. O crime foi de 2017? Foi. Qual era a lei vigente de 2017? Lei A. Aplico lei A. Se eu tiver outras leis e souber se elas são mais benéficas ou não, eu vou poder fazer outra análise. Mas isso já foge à regra. Entenderam? Fechado? Então, já que a regra é a anterioridade da lei penal, não é isso mesmo? Então, a regra também é a irretroatividade. Leandro, por que irretroatividade
também é a regra. Muito simples. Olha o que a gente pensou. O cara praticou um crime em 2017, quando estava valendo lei A. Em 2018, entrou em vigor lei B. Como regra, aplica qual das duas? A ou B? Não é B, não? Certeza? Então pronto, então lei A. Então, ó, o crime foi praticado em 2017, quando estava valendo lei A. Em 2018, entrou em vigor lei B. A regra é aplicar a lei? Portanto, a lei B, como regra, não retroage. É isso mesmo? Já que a regra é aplicar a lei anterior, a regra é que a lei posterior é dotada de irretroatividade. Olha como uma coisa complementa a outra, tá vendo? Se a regra é a anterioridade, como consequência disso, também será a regra a irretroatividade da lei penal. E é exatamente isso que a gente vai extrair lá do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. O artigo 5º, inciso 40 do texto constitucional, vai dizer para a gente exatamente isso. Olha, a lei penal não retroage. Olha a regra, tá vendo? A lei penal não retroage. Por que que a lei penal, como regra, não retroage? Porque, como regra, eu aplico a lei anterior. Entenderam? Já que a regra é a anterioridade, a regra também será a irretroatividade da lei penal. Então, sempre que eu tiver uma lei penal, ela não vai retroagir como regra. Tem exceção? Mas é exceção. E vamos tratar como exceção e não como regra. Entenderam? A exceção vai ser retroagir quando for mais benéfica. Mas isso é exceção. E se eu parto para essa exceção como regra, eu acabo tornando a coisa mais conflituosa, não é? E a ideia é basicamente essa aqui, lá do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroage. Ó, não era crime hediondo, passou a ser. Retroage? Já é o café que está fazendo falta? Olha só, não era crime hediondo, passou a ser. Retroage? Sim ou não? Ser crime hediondo é pior, é isso? Então é uma lei penal. A lei penal retroage? Não. A lei penal não pode ser aplicada de forma retroativa. Gente, observa. Ser crime hediondo, imagina que o cara praticou a conduta quando não era considerada crime hediondo. Não ser crime hediondo facilita muito alguns benefícios penais, como progressão de regime, livramento condicional e por aí lá vai, ok? Então, no momento em que ele praticou o crime, a conduta não era crime hediondo. Dias depois, uma nova lei entrou em vigor e considerou aquela conduta como crime hediondo. Essa nova lei pode se aplicar, vamos lá? Essa nova lei pode se aplicar para fatos anteriores? Não, porque ela é dotada de irretroatividade. Entenderam? E a lei penal, ela não retroage. O novo pacote anticrime, olha só, que é a lei 13.964, ó, lei 13.964 de 2019, tá vendo? Lei 13.964 de 2019. Esse novo pacote anticrime aqui, que é a lei 13.964 de 2019, foi publicado na imprensa oficial no dia 24 de dezembro. O período de vacatio legis dele é de 30 dias, portanto ele entrou em vigor no dia 23 de janeiro, porque são 30 dias, não é um mês. Se fosse um mês, ele só entraria em vigor no dia 24, né? Mas como são 30 dias de vacatio legis, então ele entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2019. Entenderam? Então presta atenção. Essa lei aqui, que modificou o pacote, que trouxe essas modificações mais gravosas, elas não podem ser aplicadas para quem cometeu crime antes disso. Por quê? Previsibilidade das consequências dos nossos atos, é ou não é? Segurança jurídica. No dia em que eu pratiquei a conduta, não tinha essa previsão.
é uma lei posterior que traz essa previsão. Então, essa lei posterior não pode ser aplicada de forma retroativa. Entenderam? Então, as disposições da lei 13.964/19, anotaram? Anotaram? Vai cair. 13.964/19. Vai cair o número da lei, que é o pacote anticrime. 13.964/19. Entrou em vigor que dia? 23 de janeiro. O período de vacácio foi publicado no dia 24, com um período de vacácio legis de 30 dias. Como em dezembro nós vamos até o dia 31, não é isso? Então o período de vigência é no dia 23 de janeiro de 2019. Quem praticou a conduta até o dia 22, eu falei 2019, não foi 2020, né? Cuidado. 23 de janeiro de 2020, não é isso? Beleza. Quem praticou a conduta até o dia 22, não pode aplicar. Mas quem praticou a conduta a partir do dia 23, pode aplicar. Isso se for mais grave. E se for uma modificação mais benéfica, pode aplicar de forma retroativa? Sim ou não? Uma modificação mais benéfica, pode aplicar de forma retroativa? Pode, já que vai valer a retroatividade da lei penal mais benéfica. Querem ver um exemplo de modificação mais benéfica que ocorreu no pacote anticrime? O estelionato passa a ser punido por ação penal condicionada à representação. Se a vítima não representar, não tem ação penal. Entenderam? Se a vítima não representar, não tem ação penal. Se a vítima representar, tem ação penal. Ok? Essa modificação é mais benéfica para o réu? Então retroage. Entenderam? Retroage. Ah, Leandro, o cara cometeu o estelionato em dezembro de 2019. Não tem problema. Eu vou aplicar a nova lei que exige representação da vítima para que o Ministério Público possa formalmente oferecer a denúncia. Fechado? Beleza? Então, ó, essa ideia da irretroatividade da lei penal, ela está calcada lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroage, ponto. Excepcionalmente, e apenas excepcionalmente, eu posso aplicar uma lei de forma retroativa, quando ela for mais benéfica. E qual é o fundamento para isso? Também é o artigo 5º, inciso 40. Porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, ele diz assim, ó, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Entenderam? A lei penal não retroage, ou seja, daí eu extraio a irretroatividade, né? Mas aí no final, ele diz assim, salvo para beneficiar o réu. E daí, desse finalzinho, eu extraio a retroatividade da lei penal mais benéfica, que a gente vai analisar daqui a 15 minutos, depois que a gente tomar um café, para que vocês acordem, que vocês estão com cara de sono. Pessoal de casa, aguenta aí, toma um café também, né? Aproveita para tomar um banho, quem está na cama ainda, né? Rapidinho, 15 minutos dá tempo, para acordar, para a gente continuar a nossa aula.